Agora não vamos falar de dinossauros, não vamos falar de sexo, não vamos falar de drones, vamos falar, o nome desta apresentação é De Gago a Grande. E vamos ver como o poder da palavra, dita e escrita, pode ser tão transformador e pode mudar a vida de tanta gente. É tão bom estar aqui. Bom dia a todos. Antes de mais tenho que fazer aqui uma coisa, que é puxar esta mesa para cá. Ok. Livros. Em 1980, numa noite em que eu não me lembro qual, acordava eu cheio de dores nas minhas pernas. Claro que as primeiras pessoas que eu chamei foi pai e mãe, certo? A dor foi tão forte que aquilo que eu pensava que seria meramente temporário passou a ser permanente. E após exames, testes e uma bateria de muitas outras coisas, foi-me dito que os meus ossos não estavam bem e tinha uma deficiência à qual teria que saber lidar, e eu que me vou a ficar internado no hospital cerca de 9 meses, com 4 anos. Por que é que este foi tão determinante na minha vida? Antigamente, os pais não podiam ficar com os filhos à noite, certo? Eu senti-me abandonado, às vezes traído, e toda a minha vida foi abaixo. Com 4 anos ainda é pior, porque não temos a consciência daquilo que nos está a acontecer. A tendência de nos sentirmos sozinhos, vitimizados, revoltados, é demasiado fácil. Então, numa dessas noites em que estava no hospital, com apenas 4 anos, julgo eu que, numa situação de aflição, de solidão, tentei chamar para alguém, esse alguém não veio, e em mim gerou-se um trauma. Esse trauma, o que é que me trouxe? A gaguez, como já devem ter reparado, certo? Quem é que já reparou que eu sou gago? Fantástico. Estou a fazer bem o meu trabalho. Alguém ali já reparou? Temos que falar no fim. Portanto, quando nós gaguejamos, e aos 4 anos, 5, 6 anos, a coisa até é tranquila, não é? Em casa ninguém diz nada, a família está tudo ok, é tudo amor e miminhos. Quando vamos para a escola, as coisas mudam. O mundo exterior começa a tomar conta de nós, não é? Começaram os episódios de bullying, a humilhação, a injustiça, e tudo isso levou-me a que, por exemplo, a minha autoestima ficasse abaixo dos níveis mínimos aceitáveis. E quando nós gaguejamos, não gaguejamos só a falar, não é? Gaguejamos em tudo. Na forma de sentir, nas coisas que dizemos, nas escolhas que fazemos. E isso é que vai afetar toda a nossa vida. E, portanto, uma coisa que aparentemente até pode ser fácil de se resolver, ou então algo que podemos não dar a devida importância, é algo que nos leva a um nível completamente interno em muitos casos, de decadência. Porque sim, como tudo estava a falhar na minha vida, eu não gostava de mim. Há muita gente que diz assim, o pior que me pode acontecer, isto é um mito, não é? É olhar para um espelho e partir o espelho, vou ter 7 anos de azar. O pior que pode acontecer é olhar para um espelho e não tolerar quem está no espelho. Isso é que é... Nem vos digo o que é. É pior do que ter 7 anos de azar, 20 anos de azar, aquilo que vocês quiserem. E a questão é mesmo essa, é que tudo à nossa volta muda. Nós mudamos, nós acabamos por perder a nossa identidade. E a coisa mais forte que nós temos é a nossa identidade. Portanto, este processo foi continuando assim. Ok? Fui para a escola e tornei-me cada vez mais isolado.
tive dificuldades de aprendizagem, como é normal, não a desenvolvia. Portanto, a partir do momento em que nós não desenvolvemos a aprendizagem, ela vai reduzindo, não é? Sabendo que qualquer processo de aprendizagem, para ter um valor incalculável, tem que ter associado sempre uma experiência de vida. Portanto, se eu tinha uma experiência de vida que não valia assim nada, ou era negra, claro que aquilo que eu ia aprender não ia ser bom, ou pelo menos a forma que eu tinha de aprender não ia ser bom. Entretanto, fui para a escola, fui para a faculdade, sempre mantendo aqui a gaguejo um dos pontos mais centrais da minha existência. E tudo parecia claro. A gaguez era sempre maior do que eu. Quando os problemas são maiores do que nós, a coisa mais fácil a nós vivermos, sermos submissos, não é? Sermos vítimas de nós próprios. É muito fácil, quando alguém tem uma situação, tem uma razão, não é? Porque como saquinho de desculpas, havia sempre qualquer coisa. Epá, tu não fazes isso, ele é gago, está tudo certo, já me safei, uau. E o que era curioso era que a minha zona de conforto era uma coisa incrível. Era uma zona de guerra. Porque a minha zona de conforto era, pura e simplesmente, não fazer nada por mim. Porque havia sempre uma desculpa. Pá, tu és gago, está chave. Mas chega uma altura em que a vida nos põe à prova. E aí é que nós vemos mesmo quem queremos ser. Isso aconteceu quando eu tirei a especialização em Ciências da Informação e da Documentação. Na primeira aula, soube que tinha que, além de ter de fazer um teste, tinha que fazer um trabalho e apresentá-lo e defendê-lo oralmente. Isto para um gago é a pior coisa que podem dizer, como devem calcular, não é? Aliás, lembro-me ainda que quando entrava... Os primeiros dias de aula para mim eram horríveis. Porquê? Tinha que dizer o meu nome, não é? E então o César o que é que fazia? O César ficava lá atrás, no cantinho. Ninguém vai reparar em mim. Até que a pessoa chegava em casa. O menino está lá atrás, como é que se chama? Eu, fogo, já foste. Eu gaguejava tanto que muitas vezes os meus amigos pensavam que me estava a dar um ataque cardíaco. É para vocês verem como é que a coisa estava. Pronto. Além de todos os efeitos fisiológicos que a cena provoca. E então, o facto de eu acabar a especialização, ou ter a especialização em Ciências de Informação, iria-me permitir seguir em frente com a minha vida, tão simples quanto isso. Só que tinha um grande problema, que era apresentar um trabalho oralmente e defendê-lo. Apresentar, põe o PowerPoint, não é? Vou clicando no Enter, vou mandando assim umas coisas e aquilo safas. Agora, defender, isso me fazem uma pergunta. E mais, isso me fazem uma pergunta que eu sei responder. Sim, porque às vezes o pior é quando nos fazem uma pergunta e nós sabemos responder. A questão é que não conseguimos responder. Não é não sabermos. Portanto, eu já não estava naquele nível em que, olha, se eu não souber, olha, não sei. E se eu sei? O pior é que muitas vezes eu não sabia. Aliás, o pior é que muitas vezes eu sabia e dizia que não sabia. Isto por dentro rasgava-me todo. Deixava de ser autêntico de uma forma incrível. Portanto, só tinha uma solução. Nesse dia, em que soube que tinha em todas as cadeiras da especialização, teria que fazer a apresentação oral, fiz uma coisa, disse, olha, vou desistir. Foi a primeira coisa que passou pela cabeça. Nesse dia não fiz, foi um dia muito, muito estranho, fui para casa no comboio, fui a chorar, fui a dizer palavrões, até que cheguei a casa, tinha nascido o meu primeiro filho, e curiosamente, quando cheguei ao quarto, lá estava ele ao colo dela, eu fechei a porta e disse, é hoje, não quero saber, é hoje que isto vai à viola. É hoje que eu vou decidir dar o salto em frente, custe o que custar. É hoje. Eu não sei se vou deixar de ser gago. Não sei, mas é hoje que eu vou ultrapassar isto. E então, assim decidi e assim o fiz. Comecei a procurar para isso formas que me ajudassem a dar-me autoestima, motivação, desenvolver a linguagem, estimular a minha capacidade de aprendizagem, e realmente comecei a reparar que os livros
que eu já tinha lido, de alguma forma, e que em algum tempo tinham funcionado como refúgio, poderiam funcionar. E pensei assim, uau, então vamos lá começar a pegar neste processo desta forma. E então, muito curiosamente, trago aqui, por exemplo, a Apologia de Sócrates. Isto é para vos dar um exemplo. Estes livros ajudam-me a defender a minha verdade, mesmo que isso implique morrer por ela. Este foi um livro que, quando era pequeno, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, não foi esta edição, me ajudava a ir mesmo ao centro da Terra. E futuramente descobri que o centro da Terra nada mais nada menos que era o centro de mim próprio. Era conseguir chegar lá, boa analogia. E, portanto, comecei-me a refugiar nos livros e a encontrar nos livros a força, a motivação, a clareza, que me ajudaram a superar a gaguez. E, curiosamente, a primeira vez, após eu ter decidido, uau, vou enfrentar o problema, fui apresentar um trabalho, nunca gaguejei tanto a apresentar um trabalho. Os meus colegas em grupo pensaram, bem, é melhor chamar já o 112 que este gajo vai morrer aqui. Não morri. Apresentei o trabalho, gaguejei imenso, enquanto o outro pessoal depois veio, no fim, perguntar como é que eu estava e disse, olha, sabes mais? Só me apetece correr à volta do prédio. Porquê? Porque eu tinha conquistado aquilo. Porque a partir do momento em que nós deixamos de dar importância a uma coisa que nos bloqueia, metade dessa coisa desaparece. E nós passamos a ser maiores do que essa coisa. E ela começa a se tornar tão pequena, tão pequena, tão pequena, que chega a uma altura em que pura e simplesmente não vale nada. E os nossos ombros, que tinham esse peso, em vez de estarem para baixo, passam a estar para cima. E foi isso que me aconteceu. E então, a leitura foi uma das formas que eu encontrei para superar a gaguez. E daí a biblioterapia. A biblioterapia é o processo terapêutico que, através da leitura orientada de livros, nós conseguimos ajudar a pessoa a superar um bloqueio que tenha. Não é? Por exemplo, se alguém precisa de motivação e de superar barreiras, o Velho e o Mar, li da forma certa. Se alguém precisa de retirar o peso que tem em cima de si, a sua armadura, o Cavaleiro da Armadura Enferrujada da forma certa, é o antibiótico perfeito. Isto é só de uma toma. Isto é aquele, já foste, levas logo. Alguém que procura um sentido para a vida, que anda perdido, muitos de nós andamos perdidos. Em algum momento da nossa jornada, um homem em busca de um sentido. Um homem que, ao estar num campo de concentração, consegui dar-lhe um sentido e dando um sentido a esse momento que estava a viver, consegui efetivamente superar e fundar a logoterapia, que é a terapia através do sentido. Portanto, a partir daí eu comecei a assumir a biblioterapia como uma forma de ajudar-me a mim próprio. Quando começou a resultar, e através também de outras ajudas que tive, como é óbvio, que isto é um processo que nós fazemos só uma vez. É que nós temos a ideia de uma coisa fantástica que é assim, nós fazemos as coisas de uma forma e já fica resolvido para a vida toda. A felicidade não é algo que nós encontramos só no fim. Não podemos andar a vida toda à procura da felicidade. Senão vamos andar sempre em loop, completamente em loop. Felicidade é aquilo que se faz todos os dias. A cada página que se vira, a cada coisa que se lê, o que vimos, o que não vimos, o que cheiramos, o que não cheiramos. Isso tudo é felicidade. E toda a felicidade está aí. Portanto, a partir do momento em que eu comecei a ver que os livros funcionaram comigo, eu passei a ter a responsabilidade de fazer isso com os outros. E daí tornei-me biblioterapeuta. E quando eu digo que eu passei de gaga grande, podem ter a certeza que sim. Passei a assumir a minha grandeza. E não há aqui dentro ninguém que não tenha essa grandeza. Eu gaguejei falando. Não é? Mas todos nós temos a nossa forma de gaguejar. E é importante que olhemos para cada bloqueio desses, para cada esse pico de gaguejar, que demos importância, mas acima de tudo que o aceitemos. Há várias formas que eu tenho de descrever a minha gaguez. Muito simples.
processo pelo qual eu quero falar de forma fluente, mas não consigo. Ando aos chulalavancos. Parece que ando sempre em primeira e ainda por cima falta gasolina ao carro. Era como eu sentia. Depois, há todos os processos emotivos associados a isso. Não é? Há imensas gavetas que nos abrem. Que é, todos nós temos dentro gavetas, não é? Temos as gavetas da felicidade, do ódio, da raiva, do bem-estar, não é? E quando nós estamos numa situação de bloqueio, como eu estava na gaguez, eu só abria gavetas más. E este livro ajudou-me a abrir gavetas boas e a fechar outras. É o pássaro da alma, não é? Que é feito de gavetas. Portanto, todos nós podemos ter a nossa forma de gaguejar, podemos ter todos os nossos bloqueios, mas a partir do momento em que nós temos a capacidade de aceitarmos não só aquilo que nos está a acontecer, não só as evidências, não só aquilo em que nos estamos a tornar, a questão é que a nossa grandeza sempre está lá. E o simples facto de eu estar aqui perante uma plateia, há 5 anos o César estar aqui perante uma plateia, no way, José, esqueçam, era impossível. Eu nem me conseguia declarar a uma miúda, quanto mais estar aqui para algumas centenas de pessoas, ou dezenas de pessoas, não sei, a falar. Quantas vezes eu já gaguejei? Quem a contou? 2. Saliva. Tenho a boca seca. Isso não conta. E, portanto, mesmo que eu gaguejasse, 2 vezes, vai lá, pronto. Mesmo que eu gaguejasse, não tinha rigorosamente importância nenhuma para mim, sabem? Está-se bem. Vivo bem com isso. Não é? E a questão é quando nós temos a capacidade de vivermos bem connosco próprios. E essa capacidade que nós temos não está escondida, não é algo que seja, que esteja num cofre. Tipo, às vezes até pode estar num cofre, mas a chave pode estar normalmente ao lado. Ou então nunca se esqueçam, levantem um pouco a caixinha que ela pode estar lá. Que é como se dizia antigamente, as chaves de casa ficavam sempre no tapete, não é? É mais ou menos assim. E portanto, a partir do momento em que nós assumimos tudo isto, assumimos a nossa forma de gaguez e aceitamos e estamos dispostos a viver isso e a termos consciência a superar, o que pode depois advirir é a grandeza. E sempre que eu falo, e era uma coisa que eu imaginava, quando eu estava mais no pico, digamos assim, da gaguez, por volta dos 11, 12 anos, foi muito complicado, principalmente na escola, e eu lembro perfeitamente de estar a olhar para as estrelas a pensar, fogo, se algum dia pudesse falar para alguém, olha, era fixe, gostava-me, eu via-me, até que a imagem que eu tenho de mim aqui a falar foi uma imagem que eu criei. O César criou isso. O César trabalhou para isso. E, portanto, no final de tudo, o que nós temos a fazer é assumir a nossa grandeza. Portanto, todos os dias, assim que olharem para o espelho, não se preocupem que ele não vá partir. Mas olhem para o espelho e digam o quanto é que vocês são grandes. Porque vocês são grandes mesmo. E é com este sentido de grandeza que eu vos desejo uma excelente e mega tarde. Tudo bom.